chamou para ser pastor. Porque senão você não aguenta. As crises, as dificuldades, as lutas. Às vezes a pastora Sandra falou que eu sou corajoso, né, que eu sou valente. Mas a gente sabe de uma coisa, se não é o chamado, não aguenta, porque a pressão não é fácil, isso não é brincadeira. E hoje Deus colocou no meu coração, aproveitando já tudo que foi dito aqui, que vocês abrem a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Eu vou falar um pouquinho da minha história aqui. Vocês vão ver um pouquinho da minha história na versão Pastor Marcos. Porque às vezes todo mundo fala, mas eu vivi muita história, né, na presença do Senhor, desde quando a gente, lá atrás, desde quando a gente começou. E é importante que vocês saibam como que isso aconteceu. Para que vocês, às vezes, perseverem um pouco mais, lutem um pouco mais. Às vezes, a gente vê pessoas desistindo tão fácil, parando de buscar Deus com tão pouca coisa, e acha que a gente está aqui assim, chegou assim, né, de paraquedas. Não, nós temos uma história, foi uma dor tremenda, foi um sofrimento muito forte para a gente chegar até aqui. Se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos, como ela disse, até mesmo o casamento da gente, quantas lutas nós tivemos. Pensa que foi fácil? Não foi fácil não, mas Deus nos sustentou, Deus nos abençoou, Deus prosperou nossas vidas. Então, é só alegria, é só motivo de satisfação, de prazer e de regozijar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Estou feliz com a presença do pastor Claudinho, da pastora Vânia. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 e 2 diz assim: Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós vamos falar hoje, querido, alguma coisa, se der tempo no seu horário, porque eu vou contar um testemunho meu aqui. Se não der tempo, fique só no meu testemunho. Mas o que eu quero falar hoje é reformar para ser uma bênção. Diga assim: eu preciso ser reformado para ser uma bênção. Uma coisa que nós devemos entender é que ninguém nasce pronto. Deus, ele vai trabalhando a gente. E muito do sofrimento que a gente passa, na verdade, é forma de Deus, é lixo de Deus, é prensa de Deus, tão somente para forjar o caráter dentro da nossa vida. E é algo que não é fácil, nós não podemos correr, temos que enfrentar, temos que permitir que Deus realmente faça isso, ok? Então, ninguém nasce pronto. Quando nós falamos aqui, por exemplo, de esse chamado, Deus está fazendo para Abraão. Abraão hoje é considerado o pai da fé. Abraão é considerado um grande homem. Mas ele não nasceu pai da fé. E ele não nasceu grande homem. Ele nasceu pequeno. Ele teve que fazer uma trajetória, teve que fazer uma caminhada. E nessa caminhada Deus foi forjando o caráter da vida dele. A gente sabe que quando Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus e para ir para a terra que ele havia de mostrar, Deus lança uma palavra que é uma palavra... como que eu posso declarar essa palavra? Uma palavra final. Uma palavra que era para ele cumprir a risca, porque com Deus é assim. Deus não tem meio termo com ele. Toda vez que Deus fala com a gente é 880, é sim ou não. Deus não tem meio termo. Mas quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, Deus disse: sai, larga tudo, que eu tenho algo para a tua vida. Mas a Bíblia diz que Abraão não sai do jeito que Deus falou. Ele leva o pai dele, Terá, ele leva o sobrinho dele, Ló, e a Bíblia fala que num lugar, lá, não lembro bem agora o nome, o pai dele morre. E depois ele continua com o sobrinho. E durante toda aquela trajetória que estava com o sobrinho, as coisas não funcionavam para Abraão, porque Deus havia dado uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, sai do meio do teu povo, vai para o lugar que eu te mostrarei, e lá você vai ser uma bênção, lá eu vou te fazer uma grande nação. Mas a Bíblia diz que ele ainda continuava com o sobrinho. E, no entanto, houve aquela confusão entre os pastores, tanto de Abraão quanto os pastores de Ló. E aí, então, eles chegam à conclusão que não dá mais para eles ficar juntos. E, naquele momento, a Bíblia diz que Ló, então, vai para a região de Sodoma e Abraão desce para o lugar de Canaã. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão de noite, depois que Ló saiu dele. E Deus, então, começa a dizer para Abraão o que ele vai fazer. Então, se a gente entender que Abraão não foi aquele camarada que já aceitou a Jesus um dia, no outro dia já estava 100%, não, houve um processo, houve uma caminhada, houve um trabalhar de Deus. É claro que Deus queria que ele fizesse tudo certo, Deus queria que ele completasse tudo de uma vez, mas Abraão não conseguiu entender. O que eu posso entender é assim, amado, as coisas de Deus são tão grandiosas que nós, com a nossa mente pequena, não conseguimos compreender a dimensão das coisas de Deus. E
positivo. A gente não larga tudo aquilo que nós precisamos largar naquela hora que Deus manda. E nós então temos que ser exprimidos. Passamos às vezes por situações de frustração. Passamos às vezes por brigas, por contenda de relacionamento com pessoas. Até que Deus então diz assim, agora sim você está do jeito que eu quero. E agora eu vou cumprir meu propósito na sua vida. Então é um processo, é um caminhar. Não é fácil entender o propósito de Deus. Por isso que quem está aqui nessa noite, amado, seja aberto para este mover de Deus. Deus te chamou para algo muito grande, muito forte, muito tremendo. Como está o tema de hoje é ser reformado, ou então reformar para ser uma bênção. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos uma bênção, mas isso não é uma coisa natural, isso é algo sobrenatural. Isso é algo que virá através do processo de Deus. E nós vamos ter que permitir que Deus faça isso. Amém, Jesus? Com dor, com sofrimento, abrindo mão de coisas que muitas vezes nós não queríamos abrir mão. Eu vi o Israel falando aqui sobre o fato da juventude. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a juventude. Eu aceitei Jesus, querido, com 19 para 20 anos. Quem tem 19 anos? Levanta a mão para me ver. Não pode mentir, gente. Eu não estou falando de crente, não. Estou falando de idade. Quem tem 19 anos? Levanta a mão para me ver. De idade. Não tem. Nem tem aqui. Ninguém com 19, está tudo acima de 20. Então, querido, presta atenção. Eu vim de Pereira Barreto, fui para São Paulo com 18 anos de idade, morei 6 meses em São Paulo, não gostei de São Paulo, a minha irmã de Campinas chamou para vir para cá e eu vim para cá com 18 anos e meio. E naquele momento vim com todo o gás que um jovem de 18 anos e meio tem, longe da mãe, longe do pai, tendo meu primeiro emprego registrado e dizendo assim, agora já era, agora eu vou arrebentar tudo, agora é só mulherada e já era. Essa era a ideia dos jovens lá no interior. Queria ter uma moto para ter bastante mulherada, queria ter um carro para ter mulherada, e lá a gente nunca tinha nada, não tinha nem roupa, nem sapato. Com 18 anos e meio aqui, com o emprego registrado, falei, agora eu vou comprar um carro, agora eu vou comprar uma moto, agora eu vou, e não quero saber e tal, e tal. E um belo dia, eu chego no barraco, meu pai havia comprado aqui, estava lá uma mulher fazendo um tal de culto. Eu cheguei assim, porque, na verdade, a minha tia que estava morando lá com a gente, com meu tio, convidou esses crentes para ir lá fazer um culto na minha casa. Casa do meu pai, que eu estava tomando conta. Eu cheguei, olhei aquilo ali e falei, meu Deus, o que é isso? Essa mulher é muito atrevida. Como é que ela chama uma pessoa, uns crentes, para vir fazer culto aqui na casa, na minha casa, sem me consultar? Minha casa, um barraco, pega os pedaços. Ah, mas tudo bem, ali a mulher prega a palavra de Deus, e de repente ela fala assim, gente, quem de vocês querem aceitar Jesus? Havia lá um grupo com outras pessoas, umas 4, 5 pessoas foram para frente e aceitaram Jesus, e eu fiquei no meu canto. Aí ela falou assim, quem de vocês quer que eu ore para que Deus cure você? Você que tem uma enfermidade, você que tem um problema, vem aqui à frente e Deus vai te curar. Naquela época eu tinha um problema de gastrite muito forte, que depois, mais para frente, Jesus não curou naquela hora, Jesus curou depois. Eu tinha uma insônia muito forte, eu passava noites sem dormir, tinha um problema de insônia muito grave. E aí eu fui para frente, e ela orou. Só que na hora que ela orou para a enfermidade, ela me colocou no caldeirão dos salmos. Ela disse assim, irmãos, vem aqui cumprimentar os novos irmãos que aceitaram a Jesus. Aí todo mundo veio, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Falei, pronto, agora lascou. Aí eu aceitei a Jesus, não estou sabendo desse negócio não. Virar crente, mas nem a pau. Só que eu tinha chegado aqui e não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, não conhecia lugar nenhum. Aí todo dia, quando era no sábado à noite, no horário do culto, os crentes passavam na porta da minha casa. E aí, irmão Marcos, vamos para a igreja? Lascou. E agora? Não tinha lugar para ir. Não conhecia ninguém. Olha a armadilha que Deus me fez. Olha a armadilha que Deus me colocou. Aí eu falei, bom, sou ligado em uma igreja, não tem lugar para ir, né? E lá foi para a igreja. Foi um dia, foi 2 dias. A igreja era engraçada, a igreja que a gente ia. Porque era uma igrejinha tão pequenininha, um salãozinho mais ou menos desse tamanho assim, ó, tá? Tamanho desse quadradinho aqui. Todas as vezes que eu chegava lá na igreja, tinha um grupo de velhinhos, mais ou menos 6 velhos, orando. Só. Era a única coisa que fazia na igreja. Chegava lá e estava orando. O pastor, que era o pastor novo na época, ele trabalhava na FEPASA e à noite ele não estava na igreja. Então o culto era só os velhinhos lá orando e abria a Bíblia e falava uma coisa na outra, ninguém sabia nem ler direito, os coitados não sabia. E eu, naquela situação, vamos para a igreja, vamos para a igreja.
vamos para a igreja. Um dia, olha só, quando eu cheguei na porta da igreja, eu vi os velhinhos lá com o joelho dobrado orando. 19 anos eu tinha nessa época. Deus falou para mim assim, ó, você está vendo esses velhinhos aí? Deus falou, meu coração. Você está vendo como é que todas as vezes que estão orando aí com o joelho dobrado? Eu quero usar eles, mas eles não têm mais força para usar. Eu quero fazer deles um grande criador de alma, só que eles não têm força para trabalhar. A única coisa que eles podem fazer, e fazem com muita excelência, é orar. Por isso que todas as vezes que a gente está orando, mas eu preciso de alguém que saiba ler, eu preciso de alguém que saiba ensinar, eu preciso de um jovem, desse jeito. Se eu estou usando esses velhinhos desse jeito, imagine o que eu não vou fazer na tua vida. Na porta do templo, quando eu entrei. Aí tivemos a oração, primeira oração, acabou a oração e tal. Aí eu fui embora. Isso foi uma terça-feira. Naquela época nós não tínhamos ainda esse asfalto aqui, duas mãos, só tinha uma mãozinha só. Tinha uma mão de asfalto, do outro lado tinha um corredorzinho, né, onde era de terra. Então quando a gente vinha da igreja, a gente passava por aquele corredorzinho de terra. E eu estava indo naquele corredorzinho de terra, ali mais ou menos perto de onde está a Telesca. Não existia a Telesca ali ainda. Quando eu cheguei ali naquele lugar, Deus falou para mim assim, como é que está a sua vida? E aí eu orei, foi uma voz tão forte, tão nítida, que eu disse, olhei assim para o lado, pensando que alguém havia falado comigo, olhei para o outro lado, não tinha ninguém, era só eu na rua. Aí falou de novo, como é que está a sua vida? Aí eu falei, meu Deus, é Deus que está falando, não é possível. Já tinha falado comigo lá na igreja, dos velhinhos, me chamando para a obra. E agora, de novo. Aí eu falei, porque eu ia na igreja, mas não era crente, entendeu? Quantas pessoas vão na igreja e não é crente? A gente sabe disso. Nós estamos trabalhando com célula, a gente sabe disso. Quantas pessoas estão indo na célula, vêm na igreja, mas ainda não se decidiu servir ao Senhor de verdade. E aí naquele momento eu vi que realmente era a voz de Deus, e eu aceito Jesus como salvador da minha vida. Deus falou para mim assim, sua vida está como? Eu falei, está uma droga. Aí Deus falou assim, olha, então, a partir de hoje, larga tudo que você está fazendo de errado, aceita-me como Senhor da tua vida, e eu vou te mudar, vou mudar a tua vida por completo. E Deus falou assim, se daqui 3 meses você não for uma pessoa completamente feliz, você pode largar tudo e voltar para o mundo. Eu abro mão de você, se você não for uma pessoa completamente feliz. Pois bem, aceitei Jesus ali, naquele momento. Fui embora para casa, cheguei em casa, dobrei meu joelho, fiquei mais ou menos 4 ou 5 horas de joelho dobrado, falando com Deus. Deus falou muito no meu coração. Chorei muito, mas chorei demais naquele dia. Deus lavou assim a minha alma por completo. E aí eu abri a Bíblia para Deus falar comigo, naqueles costumes que a gente tinha antigo, né? E Deus falou para mim sobre o livro de Ezequiel, que eu deveria ir pregar a palavra de Deus para o povo de Israel. E diz assim, olha, o meu povo é um povo de dura serviço, mas eis que te faço a tua fronte mais dura do que o diamante. Você vai e enfrenta eles, não tenha medo, porque eles são casa rebelde. Deus falou desse jeito para mim, aquela primeira vez que eu falei com Deus sendo cristão, sendo convertido realmente. Aí eu conversei com o pastor. Até então o pastor já era crente, porque ele estava na igreja fazia uns 2 meses já. Aí o pastor chegou em mim e falou assim, olha, lá no teu batismo, você não quer se batizar? Eu falei, eu quero sim, só que tem um problema, eu estou fumando. Ele falou assim, então você não pode descer as águas. A não ser que Deus te liberte até lá. Faltava mais ou menos 1 mês, e eu então comecei a orar e jejuar. Eu comecei a abrir um jejum de 15 dias, das 6 da manhã às 6 da tarde, sem comer e sem beber, trabalhando. E naquela época eu fazia também um Senai. Então eu tinha que sair do serviço e já ir para o Senai direto. Então eu só ia jantar 10h30, 11 horas, meia-noite, quando aquele 11 da Tugram, quem conhece o Tugram aqui sabe, quando eles não quebravam, que era raramente não quebrava. Às vezes pegavam 3 ônibus de cidade. E só aí então que eu ia jantar quando eu chegava em casa. Dali 15 dias, Deus me deu a vitória. Eu estava com meu primo, o Edson, lá no Santa Mônica, eu morava na Santa nessa época. E eu estava saindo da casa da Santa no domingo à tarde, no sábado, e eu falei assim, olha, eu parei de fumar, e agora eu quero ter certeza que Deus me libertou. Ele estava fumando junto comigo, eu falei para ele assim, dá um cigarro, vou dar um trago. Ele falou assim, não, mas tá bom, você está na igreja, você não pode fazer isso. Eu falei, dá um cigarro aí, rapaz, estou fazendo um teste, quero saber se Deus me libertou, porque amanhã, domingo, é o dia do batismo, e eu não vou descer as águas se Deus não me libertou. E aí deu uma tragada no cigarro, me deu uma ânsia de vômito, parece que o estômago eu ia vomitar o estômago, de tanta vômito, tanta ânsia que deu. Aí eu saí correndo, fui lá no bar, pedi um copo d'água, coloquei uma bala house na boca e saí dentro do ônibus glorificando a Deus, dizendo, o Senhor me libertou.
Quando foi no domingo, eu desci as águas lá em Mojimirim, lembro até hoje, numa lagoa lá, bem sujinha. Desci as águas ali e a partir de lá Deus começou uma grande obra na minha vida. Amém? Eu pensava que com 19, 20 anos eu ia bagunçar, eu ia ganhar dinheiro, eu ia sair com as mulheradas, como todo jovem na minha época pensava. Não sei se de hoje pensam assim, né? Na minha época era assim. Tá? Pior? Hoje é pior? Deus, misericórdia. Então diga misericórdia. Deus então começou uma grande obra, amém? Quando chegou, eu comecei a namorar a Sandra nesse período. Porque eu não comecei a namorar a Sandra, eu não era cristão. Ela entrou numa sinuca aí né? Porque eu não era crente e eu era muito atentado. Pensa no camarada atentado. Entendeu? Eu ficava tentando ela direto, para ver se nós, né, fazia uma coisa errada. Mas ela não deixou não. Quebrei a cara. Eu falei, eu vou sair fora dessa mulher, essa mulher não é para mim não. Essa mulher está muito travada. A conclusão foi que eu fiquei 1 ano morando com ela. Já estava quase para largar dela, já porque não rendia. Eu saí fora, não estou me perdendo tempo aqui. Foi quando eu aceitei Jesus. Aí eu me converti, depois de 1 ano, a gente começou a namorar sério. Aí eu comecei a namorar sério. Falei para ela, então já que não pode, né, fazer nada, eu não vou aguentar muito tempo, né? Porque o sangue aqui é meio quente, sangue com tempo, né? Legal, né? Então, vamos ver o seguinte, vamos marcar o casamento já para o ano que vem. Só que eu ganhava um salário mínimo, querido. Entenda isso, jovem. Às vezes você não. O jovem que está aqui, às vezes fica assim, eu vou casar, eu vou. Eu ganhava um salário mínimo. Não tinha casa para morar. Aquele lugar que eu morava era o barraco do meu pai, só que aí nesse inteirinho meu pai mudou para cá e ele entrou nesse barraco. Então minha mãe no barraco, eles começaram a construir uma casa para eles na frente. E aí eu falei, eu preciso agora construir minha casa. E eu ganhava um salário mínimo, eu comecei a construir minha casa. Eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da noite, às 6 da tarde, tá? Ou então eu trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã, virando a noite. Chegava em casa, eu ia sentar tijolo na minha casa. Não era pedreiro, nunca fui pedreiro, nunca gostei de ser pedreiro, odeio ser pedreiro. Mas fiz uma casa. Fiz uma casa grande, Maurinho lembra, né, Maurinho? Estava mais ou menos quase 12 metros de comprimento por 3,5 de largura. É uma casinha lá no fundo do quintal. Fiz a casa para a gente casar. Querido, fora de brincadeira. Eu comprei naquela época uma tal de uma geladeira, que eu falei, é a coisa mais cara que tem para comprar. Se eu não comprar, depois eu não consigo. Faltava 1 ano para casar, fui comprar a geladeira. Quando eu cheguei lá na loja, para casa, nem lembro que loja que era, porque antigamente tinha MAP, tinha não sei o quê, Junga Elétrica. Eu nem lembro mais que loja. Assim que eu cheguei na loja, a mulher olhou para o meu Paulerite e ela falou assim, ela deu risada na minha cara. Ela falou assim, mas você quer comprar uma geladeira com esse salário aqui? Com esse salário aqui você não compra nada aqui não. Desse jeito. Aí eu tive que ir lá na Casa Saúde, pedir para minha prima, que trabalhava com ela, que ganhava um salário melhor que eu, para ir lá tirar a geladeira para mim. E eu estava muito fechado. Olha que desonra. Não consegui comprar geladeira. Aí minha prima foi lá, tirou a geladeira para mim, e jogou o boletão na mão, né? Aquele boleto para pagar 10 vezes por mês. Chegava no final do mês, eu recebia um salário, ela pagava a parcelinha da geladeira, sobrava um dinheirinho, só para ir lá comprar um saco e meio de cimento, 1 metro de areia, para mim sentar tijolo, que já tinha comprado essas coisas. Era todo mês assim, só sobrava esse dinheiro. Aí comprava uma paçoquinha, um guaraná, um tutti-frutti, já era, acabou. E era semana, o mês inteiro, sem nada, sem R$1 no bolso. E trabalhando das 6 às 6. Vocês têm noção? Fazendo Senai na época, estudando, uma pressão fora do comum. Vocês têm noção da pressão. Você morar num barraco aí nos pedaços, fazendo Senai, sem um R$1 no bolso, e ainda construindo sua casa, que você vai casar daqui a 1 ano. Entendeu? Olha que situação. Isso foram 2 anos ali no Senai, e foi 1 ano construindo a casa. Quando chegou no final daquele ano, a gente conseguiu terminar a casa às pressas. Vieram alguém nos ajudar, um foi lá, fez um piso daquele vermelhão, um tio veio e fez um piso vermelhão, o outro foi lá, fez uma cama de tijolo, porque não tinha dinheiro para comprar cama. Aí minha mãe havia falecido, meu pai pegou o colchão dele e me deu, foi dormir na cama de solteiro, enfim, foi assim, querido. E nós casamos. E quando a gente casou, eu cheguei passando para ir passando assim um dia, nós vamos ter uma casa com 3 quartos, com 2 banheiros, com sala, cozinha, copa. Ela falou assim, com esse salário aí, meu filho, você está lascado. Eu falei para ela assim, não é do salário, vai ser Deus que vai abrir a porta.
Amém? E eu terminei o Senai. Completei o Senai, terminei o Senai. Só que eu não consegui achar, não consegui encaixar em lugar nenhum, porque eu já era adulto, né? Molecada que termina o Senai com 14, 15 anos consegue, porque eles dão chance. Mas para uma pessoa adulta, eu já tinha 20 e poucos anos na época. Então eu não conseguia entrar em nenhuma firma que não tinha experiência. Mas aí eu orei a Deus e falei, Senhor, eu preciso melhorar a vida financeira. Porque um salário, poxa, não dá pra fazer nada. A gente, né? Tinha condições de fazer nada. E aí foi onde Deus me colocou numa firma, Deus, eu orando ao Senhor, Deus me colocou na DACO. E eu entrei na DACO e ali meu salário aumentou de uma forma assim tremenda. Tipo assim, eu ganhava 5 vezes mais do que quando eu estava nessa outra firma. E aí nós já compramos esse terreno, né? Eu lembro que quando eu comprei o terreno, aí o Maurizinho ia comigo lá para Amanda, né? Eu chegava da DACO 3 horas da manhã, quando era 7 horas ou 8 horas da manhã, eu e o Maurinho pegava a bicicleta, era todo mundo aqui novo, né? Ainda 20 e poucos anos, e nós íamos lá para Amanda construir meu sobrado. Construí um sobrado, eu construí um sobrado, o Maurinho, meu servente, eu construí um sobrado. Você acredita nisso? Construí um sobrado, 3 pontos embaixo, 3 em cima, mas é grande. Um negócio tão grande que uma laje lá, tão grande que estava o sobrado, a laje caiu. Porque tinha que ter feito umas vigas no meio e eu não sabia, e a laje caiu. Essa laje desse um campo de 5 por 7, uma coisa assim, um negócio tudo exagerado. Eu falei, eu não quero nada de apertura mais não, porque agora eu estou podendo. E aí quando eu estava terminando o sobrado lá, eu trabalhava na igreja aqui, e era um sufoco, porque eu vinha para a igreja, aí quando eu ia embora, não tinha ônibus na época, eu chegava em casa 1 hora da manhã, 1h30, 2 horas da manhã, para levantar 4h30 para ir trabalhar. Então era um sufoco no final de semana. Aí foi quando Deus me deu um carro. Deus me deu um carro, comprei um carrinho, um Fusquinha. Esse Fusquinha foi um milagre de Deus tremendo, porque eu fiquei 8 meses juntando dinheiro, mesmo que eu estava construindo, então não sobrava dinheiro. Para comprar as coisas da casa dava, mas para comprar um carro não dava. E aí eu comecei a juntar o dinheiro, para comprar o carro. E juntei 8 meses. Aí foi eu e o colega lá para comprar uma variante. Cara, era muito caro naquela época. Entendeu? Era muito caro. Só para você ter noção de tanto caro que era o carro, que a casa do Amanda que eu fiz, eu troquei num carro e botei dinheiro. O sobrado que eu fiz no Amanda, eu dei num carro e botei dinheiro pro rapaz. De tão caro que era um carro naquela época. E aí o rapaz foi comigo para comprar o carro, a variante. Chegando lá, eu só fiquei dinheirinho para comprar a variante. E ele foi comigo no Fuscão, uma coisa mais linda, 1.500, rodona, tudo bonito, equipado, aquela coisa mais linda. Eu falei, rapaz, esse aqui era o que eu você para mim. Eu não sei as variantes aí, não sei não estou usando uma variante não. Acho que eu era o primeiro carro, e eu tinha que comprar porque eu morava na Amanda e dirigia a igreja aqui junto com o pastor, era o segundo pastor na época. Aí fomos lá comprar, quando ele chegou lá, ele olhou assim e falou, Marcos, esse carro não dá para você não. Esse carro está baixado o motor, está aí, não conhecia, não entendia nada. Eu falei, você que sabe, né? Isso para você vai viver para mim. Se você está falando que não dá, tudo bem. Aí fomos andando. Naquela época tinha feira do carro aqui lá no Eldorado. Quem lembra dessa época? Vários carros. Aí tu viu o carro é esse, e o outro é esse, e o outro é esse. Calma, você não me trouxe aqui para ver o carro para você? Então deixa que eu vou ver o carro. Olhamos todos os carros na condição que eu andava, não tinha nenhum que dava para comprar, porque estava tudo ruim demais. E aí eu vim embora, vim triste embora para casa. Falei, caramba, agora como é que eu vou fazer? Eu comprando um carro. Ele, você não levou para ter um carro? Fica tranquilo, rapaz, Deus vai te abençoar. E vimos conversando. Ele veio no caminho, ele bateu no meu pé, você quer comprar esse carro aqui? Eu falei, lógico que eu quero. Não tem dinheiro? Meu dinheiro não dá. Ele falou assim, você me dá o que você tem e eu parcelo o resto para você. Eu falei, pode levar o carro para casa. Aí nós viemos embora, com Fusquinha, encostou lá na banda, o Fusquinha nem dormia à noite, gente, com Fusquinha. Eu estava deitado, porque na época não tinha muro, não tinha nada, e carro era muito caro naquela época. Eu estava deitado assim, daí um pouquinho eu levantava e lá fora. Essa Fusquinha está aí. Muito engraçado. Muito engraçado. E aí depois desse tempo, Deus foi abençoando. Daí a pouco eu vendi a casa da Amanda, nós viemos para cá, tá? Como é que é? Era pobre, gente, era pobre, gente do céu. Às vezes olha para trás, como é que a gente era pobre? Você queria tomar um pudim, não podia. Queria tomar um refrigerante, não podia. Era muito terrível. Aí a gente vendeu a casa de lá e nós voltamos para cá. Quando chegamos aqui, eu comprei o terreno. Aquele Fusca foi tão abençoado de Deus que esse terreno que eu moro hoje, eu comprei com ele. Tinha um cara lá no Adaco que olhou para o Fusca e falou, rapaz, esse Fusca é muito lindo, feito para mim.
Tinha uns 10 caras querendo comprar um carro. Toda hora eu ia com um carro, que eles só iam no final de semana, né? Porque não tinha que ficar andando demais, né? E aí quando eu chegava lá na data, que encostava o bicho aquele motorzinho, chega subiando, aquela coisa linda. Aí o cara falava, vende pra mim, vende pra mim. Eu falei, não posso vender. Aí um dia eu cheguei, passei aqui na rua, estava lá vendendo aquele lote, fui na imobiliária, o cara falou assim, ó, é X, nem lembro mais, falou X. Eu falei, rapaz, é quase o preço do Fusca. Eu falei pra ele assim, ó, esse que você está falando eu não tenho não, mas eu tenho um carro que vale X, e tem vários amigos meus da firma que falaram que compra. Assim, ó, você traz o que seus amigos te deram para estar atrás de você. Hã? E os filhos que eu tinha da outra casa que eu tinha comprado da Amanda, né, que eu tinha vendido, depois eu deixei na casa da Amanda, vim para cá. Aí ficou lá, depois mais para frente eu vendi a casa, troquei a casa num Escort, que na época era um carro zero. Onde eu estava, o carrão parecia que o negão estava podendo, né, porque o carro era muito caro. Então, Deus me deu aquele terreno, Maurinho Moisés, né, chegou a morar lá, né, Maurício, lembra? Na casinha lá, quando eu fui para o Ouro Verde, dirigir a igreja da Fundamento Bíblico, e eles chegaram a morar nessa casinha lá. Tinha uma casa de 2 cômodos, um terreno ainda, tinha 2 cômodos, tinha água, luz, tudo arrumadinho na casa. Eu fui lá e comprei aquele terreno. Eu tinha o terreno aqui e tinha uma casa lá na Amanda. Olha só como é que estava bom, entendeu? Como é que Deus já estava levantando a gente? E Deus foi abençoando. Aí depois eu vendi a casa da Amanda, troquei no carro no Escort na época novo. Né? Aí vi um pouquinho de dinheiro pro rapaz ainda, tive que botar dinheiro pro rapaz, e aí voltei para cá com uma casa e um carrinho na hora, bom, e Deus mostrando que ele estava com a gente. Amém, Jesus? Querido, o que eu estou falando, esse testemunho que eu estou falando para vocês, vou mostrar para vocês que Deus, Ele tem um chamado para nós. E nesse chamado que Deus tem, existe um processo, existe uma caminhada. Mas se você não desistir, isso vai acontecer. Agora, o que acontece com as pessoas é que eles começam a entrar no processo de Deus, mas aí começam a vir as lutas, eles fogem. Não pode fugir, temos que continuar firme. Amém? Quando eu completei 24 anos, né? Deus me deu meu primeiro filho. Aí, cadê o menino? Efraim, meu primogênito. Coloquei o nome dele de Efraim. Fui colocar o nome dele Efraim, minha sogra chegou e falou, rapaz, que nome feio é esse? Ele está falando isso, você não sabe o que é, o que significa esse nome. Aí eu falei para ela, sabe o que significa Efraim? Significa fortaleza. E é uma fortaleza esse menino aí, isso é maguinho. Era maguinho, aqui está forte também. Está forte. Fortaleza. E Deus então me deu o Efraim. Aí depois, quando eu tinha 27 anos, Deus me deu Israel. Então, querido, olha só. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha sonhos. Ter uma casa, ter um carro. A Sandra tinha um sonho de ter telefone. Naquela época ninguém tinha telefone. Quem lembra dessa época? Ninguém, né? O sonho era ter um telefone. Aos 10 anos de casado, eu já tinha casa, carro e telefone. 10 anos de casado, eu já tinha casa, carro e telefone. Quem faz isso? É Deus ou não é? Milagres de Deus. Ganhava muito pouco. Eu pedi para Deus então me colocar numa firma boa. Deus me colocou. Casei aos 20 anos, estou marcando aqui porque senão eu me perco. E em setembro agora vamos completar 28 anos de casado. Gente, por Deus, né? 28 anos. Como ela disse, não é fácil. Você está falando, então. Vamos colocar aí. O negão aqui é tocha, porque para aguentar não é fácil, não. Ela me falou, você viu? Eu não sou fácil. Deus está melhorando a cada dia. Tá ficando coisa linda, tá chegando. Esse negócio que eu vejo, está afinado cada dia com Deus. Qualquer dia dessa ela vai tocar uma melodia santa, maravilhosa. Então casei-me aos 21 anos, e em setembro nós vamos completar 28 anos de casado, porque eu estou completando hoje 49 anos. Não parece, eu sei que parece que tem 35, mas é 49, entendeu? Comecei a trabalhar como obreiro, querido, assim quando eu aceitei Jesus. Então, como eu falei para vocês que os velhinhos lá não sabiam orar, olha, sabiam só orar e não sabiam pregar, porque eles não sabiam falar, e o pastor trabalhava à noite. Nos dias que eu aceitei Jesus, o pastor chegou um dia com uma revista e falou assim, ó, a partir de agora você vai dar aula na escola bíblica dominical. Eu falei, louco. Eu não sabia nada. Mas por causa disso, eu tive que ler muito a Bíblia. Imagina um camarada que aceitou Jesus com 3, 4 meses ali de crente, alguém chega e fala para ele, você é professor de escola bíblica. Você sabe o que é ser professor de escola bíblica?
tem que ter muito conhecimento da palavra de Deus. A gente pensa, as pessoas pensam que ser professor de escola bíblica é qualquer coisa, mas não. Aí então eu comecei a ler a Bíblia. Tive que começar a ler a Bíblia, muito. Com 5 anos que eu tinha aceitado Jesus, eu tinha lido a Bíblia 5 vezes de capa a capa. Com 5 anos eu tinha lido 5 vezes. Então por isso que eu nunca tive problema para explicar nada da Bíblia. Hoje, eu já li a Bíblia 18 vezes, de capa a capa. Fora as leituras que a gente tem que fazer para os seminários, para os estudos, que a gente tem que passar toda hora. Amém, Jesus? É por isso, uma das coisas que eu percebi, que diante de todas as dificuldades que a gente enfrentou, eu sempre enfrentei essas dificuldades com muita naturalidade. Às vezes a gente fica triste, a gente fica, mas no final a gente acaba sendo fortalecido. Querido, é a palavra de Deus, não tem jeito. Se você é uma pessoa que lê muito a Bíblia, as dificuldades não te vencem. Então não é a pessoa. Parece que é a pessoa, mas não é. É a palavra de Deus. Tá bom? Então se você lê bastante a Bíblia, se você orar e ler muito a Bíblia, olha que o problema vir, você já vai estar até sabendo. Existem problemas na minha vida, como o Efraim falou, como o Israel falou, como acho que o Edmar falou, que o problema já vem antes. Eu lembro que quando nós passamos a crise do pessoal daqui que foram embora, eu falava passando assim, olha, agora vai acontecer isso. Aí acontecia, ela falava, mas como é que você sabe? Eu falei, eu estou sabendo por quê? Porque Deus está falando no meu coração. Deus vai me contando. Então, leitura da Bíblia, você conhece a Deus na intimidade. Não há uma outra forma de você conhecer a Deus se não for pela Bíblia. Então, leia muito a Bíblia, querido. É um incentivo para vocês. Diante de todos os sofrimentos e lutas que eu já passei, eu tenho certeza e convicção. Eu estou em pé por causa da leitura da palavra de Deus. Se não fosse a Bíblia, eu não estaria em pé. Não tenho dúvida disso. Eu tenho plena convicção disso. Amém, Jesus? Assim que a gente aceitou Jesus também, entramos no seminário, fizemos um seminário básico ali no alfabeto bíblico, tenho diploma disso, foram 2 anos de seminário. Depois ali, nós fomos para um outro seminário, ficamos mais 4 anos lá no UFC, lá em Vinhedo. Foram 4 anos indo em Vinhedo e voltando, tá? Direto, não sei de onde saiu o dinheiro, porque nessa época eu já tinha saído desse serviço, já estava trabalhando na igreja e ganhando muito pouco por sinal. Muito pouco. Tá? Às vezes as pessoas pensam que o pastor da igreja ganha rios de dinheiro. Eu até fiquei preocupado com um dia, um irmão falando para mim assim, ele falou para mim que eu fiquei preocupado. Ele disse assim, se tem uma coisa que a igreja não se preocupa é com o salário do pastor. Eu fiquei preocupado com aquilo. Eu falei, mas irmão? Ele falou, é. Eu falei, então está errado. Por quê? Se a igreja não se preocupar com o salário do pastor, como é que vai fazer? Porque o pastor é aquela pessoa que está bem, tem que estar bem. O pastor não pode ter problema, não pode. O pastor não pode. Todo mundo sabe que ele tem, mas ninguém quer saber que o problema dele não é para ele ficar perdido no problema dele, tem que resolver o tempo outro. Sim ou não? Se o pastor está com um problema financeiro, ninguém quer saber. Se o pastor está com um problema conjugal, ninguém quer saber. Se o pastor está sem carro, ninguém quer saber. As pessoas só querem saber que quando ela te fala, pastor, eis-me aqui. Então tem que se preocupar com o estado do pastor, sim. E isso é uma mudança de mentalidade, querido. Eu louvo a Deus aqui, por essas primícias que vocês viram aqui, o pessoal entregando aqui, presente do judeu, porque essa tem que ser a realidade. A igreja tem que se preocupar com o pastor. Eu estou falando isso porque eu tenho praticamente aí, 20, vou fazer um cálculo aqui. Eu comecei a trabalhar na obra do Senhor com 19 anos. E eu tenho agora 49 anos. Quantos anos eu estou na obra? Cadê os matemáticos aí? Vai fazer qual Dilma não? Pelo amor de Deus, hein? 31 anos. 19? Não, 30 anos. 30 anos eu estou na frente da obra. Vocês estão entendendo, querido? Então não é brincadeira, gente. Está ouvindo gente falar, reclamar, xingar, brigar, discutir, sair da igreja, voltar, ir embora de novo, e tal. 30 anos. Você acha que uma pessoa normal aguentaria isso? Você acha que uma pessoa que não tivesse chamado aguentaria isso? Então vocês têm que se preocupar realmente com o salário do pastor. O pastor tem que comer do ano melhor, gente. Tem que chegar assim para fazer agora, pastor, pastor, já comeu picanha hoje? Fala, não. É porque tem 1 quilo lá em casa preparado para você comer, tá? Por que eu estou falando isso? Porque só leva o B.O. para o pastor. Está caindo a casa, pastor. Está doente, pastor. Aí quando está comendo a carne lá, a picanha lá, nem lembra do pastor. Diga misericórdia. Começa a lembrar do pastor, tá? Comprou um sorvete da Sergela, vai lá, passa lá, não leva porcaria não, porque o pastor também não gosta de porcaria não. Compra o sorvete da Sergela, leva lá para ele, fala aqui,
fazer umas coisas desejosas para você, porque você refrigerar um pouquinho sua mente. Amém? Então, 39 anos, 30 anos na caminhada. Tive a oportunidade de fazer esse curso técnico, né? Fiz 2 anos, também tem esse curso do Senai, quer dizer assim, se Deus não tivesse me chamado para ser pastor, eu não teria dificuldade para ganhar dinheiro lá fora. Amém, Jesus? Porque antes, com 18, 19 anos, eu já tive o curso técnico feito no Senai. Do curso, por exemplo, que o Gil fez, que hoje ele é torneiro mecânico, e eu fiz um curso que seria mais ou menos o que ele tem hoje, para trabalhar lá fora, se eu não fosse pastor, se eu não tivesse o chamado. Mas eu estava na DACO, trabalhando na DACO, e de repente, a igreja começou a ter muito problema, e a igreja começou então a fraquejar. Porque a igreja é assim, a igreja é meio de lua. Tá? De repente, lota, e de repente vem uma crise, e os que não têm aliança saem fora. Graças a Deus que agora eu estou trabalhando com aliança, e com aliança a coisa é um pouco diferente. Não quer dizer que as pessoas não quebrem aliança, mas tem pessoas que não quebram. Louvado seja Deus, eu mesmo quebro. Os irmãos viram o sofrimento que nós passamos na aliança com o apóstolo Albano, mas eu não quebro. Não importa a crise que eu tiver, não importa a dificuldade que eu tiver com ele, eu não quebro a aliança, eu fiz aliança com ele. E assim também está aqui os meus 12 que falaram que não quebram aliança, que não quebram. Eu acredito piamente. Amém, Jesus? Então passamos luta, passamos dificuldade, sofremos muito, tá? Muitas vezes a gente não percebe o quanto Deus tem trabalhado durante todo esse período da nossa vida, o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem operado em nossos corações, mas eu tive a oportunidade de fazer o curso, poderia estar lá fora, mas Deus me chamou. Eu estava lá na DACO e de repente Deus falou para mim assim, ó, larga tudo, sai da firma e vai para trabalhar na minha casa. Eu ganhava na época, gente, presta atenção, isso há 12 anos atrás, com hora extra eu ganhava 3 mil reais por mês. Há 12 anos atrás. Aí Deus falou para mim, deixa tudo e vai para a minha obra. A igreja não tinha condição de me pagar 500 reais, aquela igreja de me pagar. 500 reais. E eu saí e comecei a ganhar 500 reais. Deixei de ganhar 3.200 para ganhar 500 reais. Vocês entenderam? Foi quando a gente começou aqui na época da Esperança. Eu larguei tudo e nós começamos então a trabalhar. E Deus então foi dando graça e a gente conseguiu firmar um pouco mais a igreja. E durante todo esse período nós temos tendo problema aqui, problema ali, problema lá, problema... Mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos fortalecido, Deus não tem deixado faltar. Às vezes a gente passa necessidade, mas não fica sem resolver essas coisas, porque Deus acaba trabalhando, acaba fazendo. Hoje nós já temos aí a Esperança mais ou menos 16 anos de vida. E nós temos lutado até então. E os irmãos viram aí no último testemunho que eu contei sobre a faculdade. Quer dizer, Deus agora nos deu também o privilégio de estarmos numa faculdade de psicologia, que foi um presente de Deus. Eu considero isso como um presente, porque Ele é o dono do serviço. Eu sou empregado aqui. Eu trabalho para Deus. E Deus sabe do sonho do Efraim, o sonho do Israel, que era de fazer a faculdade. Eu não tinha mais esse sonho. Digo verdade, não tinha mais. Eu já tinha deixado para lá. Mas Deus chega e me dá essa graça de poder fazer a faculdade. O que eu concluo com tudo isso, querido? Que Deus, Ele é fiel. Amém? Durante todo esse período da minha vida, desde 30 anos no ministério, Deus não tem desamparado, gente. Deus não tem nos deixado. Acontece dificuldade, acontece luta, mas Deus tem estado conosco. Eu atribuo isso ao chamado. E da mesma forma, eu posso garantir para você que Deus também te chamou. Como Ele chamou para alguém, quem sabe não é para você ser um pastor. Quem sabe é para você ser um líder de célula eficiente. Amém, Jesus? Quem sabe é para você ajudar o seu líder de célula. Enfim, eu não sei qual é o seu chamado. Eu só sei de uma coisa, Deus te chamou para ir para a glória e para ser usado por Ele aqui na terra. Basta você tomar posse disso. E saber que vai ter um processo. E esse processo não é fácil. É doloroso. Machuca muitas vezes. Mas Deus está conosco. E a prova é que estou aqui, ó. Tá? Praticamente completando 50 anos de vida, cheio de experiência, graças a Deus, muito tranquilo, acerca de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele abençoa. Eu sei que Ele age. Eu sei que Ele muda. É claro que não deu para me contar para você o detalhe, por exemplo, um dia que nós não tínhamos leite, e nós oramos e Deus mandou um irmão levar leite na minha casa. Muitas coisas Deus fez na nossa vida, porque Deus é fiel. Amém? Então, o que eu quero dizer para você é que você tem um chamado, e você não pode fugir disso. Você não pode correr. Você não pode correr do processo. Tem pessoas correndo
Se correr no processo, não vai chegar no êxito. Eu acredito que agora nós vamos crescer. E até agora eu acredito que Deus estava fundamentando a nossa vida. Deus estava nos preparando. Está entendendo? Porque é depois dos 40 que Deus começa realmente a entregar grandes coisas. E eu estou chegando nos 50. Eu acredito que chegou a hora de Deus nos abençoar. Amém, Jesus? Então eu sou muito grato ao Senhor. Estou muito feliz pelo que Deus fez na nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé. Amém? Esse é o meu testemunho. Praticamente 30 anos no ministério, tem muita coisa, né, queridos? Se fosse me contar todos os detalhes mesmo, ia demorar muito mais. Né? Mas nós temos um chamado. E creia que você também tem um chamado. E creia que Deus vai usar a tua vida. Feche os teus olhos, querido. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Cláudio, meu amigo, grande amigo. Vem aqui fazer essa oração, varão. Ele veio aqui hoje se alegrar com a gente. E eu estou muito feliz com a sua presença, pastor Cláudio, pastora Vânia, pastor Mauricélio, né, que também está aqui hoje. Depois vem aqui dar essa apostólica, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, povo do avivamento, amém? Vou levantar essa mão de profeta aí para abençoar a vida do pastor. Vou convidar o pastor Mauricélio, vem aqui, pastor Mauricélio, para a gente orar junto aqui, abençoar a vida desse querido amigo. Aleluia. 30 anos, né? Glória a Deus, maravilha. Estamos juntos aí. Olha o Mauricélio aí. Glória a Deus. Vamos orar então? Aleluias, aleluias, aleluia, Jesus. Pai, em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, meu Deus.